Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Meu nome é Leonardo Rabelo e é muito bacana estar aqui contigo no meio da semana e por isso a gente escolheu para começar o nosso programa hoje, para que o desânimo não te vença, para que o cansaço ele não venha se colocar sobre você. A gente começa com Drica Toledo, cheia de energia. Drica Toledo, que é coach de emagrecimento, trabalha com toda uma proposta nova de vida, uma forma nova de viver, muito ligado ao condicionamento físico, emagrecimento, sobre, dietas diferentes. Muito bom esse bate-papo, a Drica, que é coach de emagrecimento. Logo depois, conversa com Patrícia Casasanta. A Patrícia Casasanta vai falar conosco sobre educação disruptiva. Eu falo brincando que a Patrícia, toda vez que vem aqui, é um tapa na cara sobre educação de filhos. Ela mexe com a nossa cabeça, faz a gente rever várias coisas, repensar como é que a gente tem educado os nossos filhos e como será daqui a 5, 10, 15 anos. Será que eu estou preparando os meus filhos para esse momento? Você tem que assistir. Se você for pai, se você for mãe, se você é jovem, assiste esse bate-papo. Nosso terceiro bate-papo é com Marcelo Moretti, da Moretti Odontologia. O Marcelo vai falar sobre novas tecnologias na odontologia, quanta coisa mudou. Muito interessante esse bate-papo. Se te interessa, vale a pena assistir. No espaço de ONGs e movimentos sociais, nós vamos conversar com a professora de língua portuguesa, Dulce. A Dulce trabalhou no Canavial, veio de uma família muito simples. Aos 19 anos, a sua mãe ela foi assassinada pelo próprio pai, é uma violência doméstica, ela vai contar sobre isso na história. E a Dulce, ela aprendeu algo muito importante com a mãe dela enquanto ela estava viva. Aprendeu sobre educação, que a educação pode transformar as nossas vidas. E a vida da Dulce foi transformada. Ela já é há alguns anos professora de língua portuguesa e tem levado transformação para a vida de muita gente. A vida dela mudou e ela tem levado transformação. Papo genial, um exemplo de vida fantástico com a Dulce. A gente fecha o nosso bate-papo com Cozinha Internacional, com meu amigo, diretamente de Assunção do Paraguai, o chefe de cozinha Marcelo Filippini. Seja muito bem-vindo a mais um programa do Edu. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Hora Saudável com Drica Toledo. Drica Toledo, a mineira que invadiu o Brasil, ensinando as pessoas a terem um estilo saudável de vida, fazendo barulhaço para alguns, a melhor coach de nutrição de Brasília. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Drica Toledo. Obrigada, Léo. Buenos dias, buenas tardes para quem está aqui na nossa reprise. Obrigada. E, ó, modéstia à parte, estou invadindo mesmo. Tem galera de tudo quanto é canto do Brasil aqui, algumas pessoas já até fora, que eu tô cuidando aqui, hein? A galera tá preocupada com o estilo de vida. Que bom, né, Drica? Porque é uma prevenção em relação à saúde muito bacana. Com certeza, Léo. E aí, uma coisa que tem me chamado muita atenção recentemente também, né? Recentemente não, um ano e meio para cá, é que a gente sabe que o estilo de vida saudável, ativo, né? Aquela vida plena que todo mundo busca, aquela vida de equilíbrios, não é só alimentação e atividade física, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, tá, Léo? Já vou entrar aqui na nossa dica, hein? Galera, então já anota aí. Léo, uma das coisas que compõem o conjunto, os fatores, né? Os pilares de uma vida saudável e ativa, determinantes para a gente ter mais saúde, mais disposição, manter o corpo em forma, são os hormônios que a gente libera, né? A gente já sabe disso. O nosso corpo é feito por combinações químicas, enfim. Mas isso tudo tem a ver com coaching, Léo. Você sabia que se você é mais feliz, a sua chance de estar mais em forma é maior? De estar em forma, né? De estar bem, de ser magro é maior, tá? E aí, eu queria falar hoje, como é que...
Eu só ia falar que eu já sabia, tinha ouvido falar que para imunidade é bacana. Agora, para estar em fit, em forma, eu não sabia, não. Também, Léo, olha para você ver. As pessoas que carregam mágoas, são mais chateadas. Não existe uma pessoa triste, né? Assim, a gente passa por momentos tristes, enfim. Mas que fica remoendo aquilo, rancor, acumula coisas e isso acaba afetando na balança, sim. Tá? A gente tende a descontar mais na comida ou ficar longos períodos sem comer e comer errado, e aí o corpo acumula tudo aquilo. É uma combinação, uma série de fatores que podem atrapalhar o nosso peso na balança e a nossa forma física, né? O nosso manequim, digamos assim. E aí hoje eu queria falar que dá pra gente ser mais feliz mesmo e mais em forma. Como, Drica? Me fala, que tudo que eu quero é ser magro e feliz, né? E há quem diga que não tem como não ser feliz não sendo magro, né? Eu já acho isso muito estereotipado, a gente falar em pessoas magras e gordas, não existe isso mais, né? As pessoas estão saudáveis, estão na forma que elas deveriam estar. Eu acho que é mais legal, mais bacana a gente usar esses termos hoje em dia. E aí a gente pode programar e fazer coisas que liberam 4 hormônios da felicidade, Léo, que são dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em pelo menos um desses hormônios. E como que a gente libera isso, pelo amor de Deus? Porque, preciso, né? Meio da semana aqui, precisamos ser mais felizes a partir de hoje. Dopamina. Como que a gente vai liberar a dopamina, tá? Através de exercício físico, Léo. Exercício, né? Dormir melhor, pelo menos umas 7, 8 horas ali por noite, de acordo com o que o seu organismo precisa para você descansar. Celebrar pequenas conquistas, né? Super importante. Então, trazendo para a nossa área da saúde. Atividade física já está tudo dentro aí, né? O descanso também, que é super importante para as nossas reações, e celebrar as pequenas conquistas. Tem pessoas que falam, perdi 2 quilos em 20 dias, não tive resultado nenhum. Cara, se você tem 100 gramas, 200 gramas, 2 quilos já é o resultado. Você não estava tendo isso. Então, aprenda a celebrar as pequenas coisas, tá? A ocitocina, Léo, para você, como que a gente libera? Meditar, né? Que ajuda a gente também a colocar os pensamentos em dia, se organizar, aquela parte de você estar ali se centrando, focando em você, né? Que a gente bate muito isso nessa tecla também. Mostrar afeto. Primeiramente por você, se olhe no espelho, goste do que você está vendo. Se você não gostar ainda do que você vê, da imagem que você vê no espelho, já se imagina ali como que você queria ver e busca aquilo, né? Tem gente que faz o contrário. Olha no espelho, não gosta e detona ainda mais. Aí vai comer doce, vai comer hambúrguer, né? Pra ver se preenche aquela tristeza. E afeto pelos outros. A gente não vive sozinho, né? Obviamente, nós somos a nossa melhor companhia, mas a gente vive em comunidade. E a gente precisa disso, né? Nada no mundo funciona sozinho. Né? Se eu não tivesse ninguém aqui para me ouvir, o que iria adiantar tudo que eu estudo? Né? Se não tivesse demanda daí, o que ia adiantar? Não adianta. Então, a gente precisa de boas relações, né? E mostrar o afeto mesmo. E boas ações, né? Seja o seu self-care, seja cuidar de alguém, seja uma mínima coisa que você faça. Uma ligação, uma mensagem, um favor, uma ajuda, né? Então, isso ajuda a liberar tudo. Endorfina, Léo, a endorfina todo mundo sabe, acho que eu já nasci dentro do pote de endorfina. Esses dias falaram assim pra mim, Drica, acho que você é a própria endorfina ambulante, né? Animada, espivitada. Eu levei como um elogio, tá? Porque olha como é que a gente libera a endorfina. Rir com os amigos, que tem coisa melhor do que estar com a nossa família ou estar com os nossos amigos, né? Você se divertir, ter um momento leve, né? Praticar os seus hobbies, seja dançar, cantar, correr, pescar, nadar, tomar sol, enfim, que você gosta, e cantar e dançar. Quem nunca cantou no chuveiro, quem não canta no carro, né? Então, se eu sou endorfina ambulante, esses meus 3 negócios aqui estão em dia. Então, eu já fiquei satisfeita, né? Então, a endorfina também ajuda muito a gente. É aquele hormônio que a gente vai para academia achando ruim, mas sai de lá achando a melhor coisa do mundo. Né? A gente liberou endorfina nesse momento, então é maravilhoso. E a serotonina, que é a gente agradecer, ser grato, a gente bate muito aqui também, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, a gente ser grato, a gente agradecer, ter contato com a natureza. Aqui em Brasília isso é super possível,
né? Com a cidade maravilhosa e arborizada dessa. E memórias especiais, relembrar coisas boas. E caso você ainda não acumulou tantas memórias boas assim, tá na hora de começar a criá-las, né? É você se cuidar para poder estar bem, para fazer coisas que te dão prazer, para criar essas memórias. E aí, Léo, Drica, o que é isso tem a ver? Gente feliz não incomoda, gente feliz se cuida, gente feliz não fica descontando as emoções na comida, né? Então não procrastina. Sabe quando a roda da vida ali, tudo que você quer encaixando, essa plenitude, começa a fazer sentido, né? É isso que esses hormônios da felicidade vão causar na gente a médio e longo prazo. Então a gente quer se cuidar mais, a gente se sente tão bem que não quer deixar nada atrapalhar aquilo. Então a gente fica mais cauteloso nas nossas relações, fica mais seletivo na nossa alimentação, pratica atividade física e a gente realmente começa a cultivar pequenos hábitos de vida saudável, até mesmo sem perceber. E isso, obviamente, reflete no nosso humor, na nossa pele, na saúde e no corpo, né? Então não tem como não ser magro e feliz, não sair em forma, não estar mais saudável e não estar feliz, né? Se você trabalhar para isso, obviamente. E eu gosto muito de falar que a vida é feita de equilíbrios. Nem todo dia vai ser um dia maravilhoso, nem todo dia vai ser um dia perfeito. A gente tem dias bons e dias ruins, obviamente, né? Mas eu acabei de ler um negócio logo antes de entrar aqui com você, que é assim, ó. Seja feliz pelo... Como é que é? Não molde suas emoções pela colheita que você fez hoje. Não meça o seu dia pela colheita que foi feita, mas sim pela semente que foi plantada. Então, se a gente faz um pouquinho a cada dia e planta uma sementinha daquilo que a gente quer daqui a pouco, todos os dias, o resultado não tem como ser diferente de uma colheita feliz, né? Então, a vida é feita de equilíbrios mesmo, coisas ruins vão acontecer, né? Mas o que você pode fazer daquilo uma coisa boa? Então, é isso que eu queria deixar de dica para vocês hoje. Vamos todo mundo tentar ser mais feliz, fazer coisas que nos deixem mais felizes e, consequentemente, a gente ter mais saúde e mais disposição e uma melhor forma física também. Muito bacana. Drica, eu estava pensando que você falando tudo isso, né? É uma fórmula, é um caminho, é um método. As pessoas dizem assim, não, é porque não tem fórmula mágica para você ser feliz. Não é mágica, mas que existe um caminho e que existe, ou seja, como é que eu posso dizer, um processo que você pode construir também, um trilho para você alcançar a felicidade, está aí, está apresentado, é só colocar em prática, muito bacana. Exatamente. E se a gente fizer um pouquinho a cada dia, né, Léo? Focar mais nessas coisas do que nas coisas não tão boas, não tem como. A gente entra no prumo em algum momento. E você trouxe coisas muito simples, Drica. Não tem nada de tão desafiador assim, coisas realmente do dia a dia que dá para começar já. Exatamente. A vida é simples, né, Léo? Difícil é a gente ser tão simples. A gente às vezes quer complicar. Mas a vida é simples, gente. É coisa que todo mundo pode fazer, né? Muito legal. Drica, para as pessoas falarem mais com você, tirar dúvidas, querer conhecer até o material que você tem aqueles cursos, né? Como é que chama mesmo? Aqueles encontros. Isso, programa Você poder... Fit. Programa. Como é que as pessoas fazem para falar com você? Pelo meu Instagram, tá? E no nosso programa a gente ensina tudo isso também, na teoria e na prática, que é o mais legal. Pelo meu Instagram, dricatoledo.fitstyle, Drica com C, .toledo.fit, F-I-T, e style, S-T-Y-L-E. dricatoledo.fitstyle. E lá pode me chamar no inbox que a gente dá mais informações. Drica, obrigado demais. Ótima semana para você. Obrigada a você, Léo. Uma ótima semana, uma semana mais feliz para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Um beijo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Educando com Leveza e Criatividade, com Patrícia Casasanta, da Escola Sempre. Patrícia Casasanta, essa moça vai mexer contigo, vai te fazer repensar, afinal de contas, será que eu estou educando ou não estou educando os meus filhos para o futuro? Oi, Patrícia, como é que você está? Oi, Léo, tudo muito bem, tudo na mais perfeita desordem, como eu gosto de dizer.
né? Porque essa coisa de tudo muito ordenadinho, a gente vai até falar um pouquinho hoje, quando a gente falar de pensamento crítico, mas essa coisa de estar muito ordenadinho não é legal quando a gente pensa numa educação para o futuro, né? Muito bom estar aqui hoje nessa quinta-feira com você, com todo mundo que acompanha a gente e falar mais um pouquinho sobre as habilidades do futuro. Bora lá? Bora lá. Então, Patrícia, só um comentário assim, eu te dou um tempinho mais. Você estava falando porque só essa tua abertura já confronta várias coisas dentro da gente, né? E a gente tá, não quero trazer uma polêmica aqui, mas a gente está em alguns dias que algumas pessoas têm defendido muito a educação no formato um pouco militar, né? O militarismo dentro de escolas públicas e tudo mais. E aí hoje você vai falar, por exemplo, sobre pensamento crítico. Mas dentro de uma visão militarista do sim, senhor, isso confronta, né? Criatividade. Quando te colocam numa caixinha, isso confronta também. Então, são coisas para a gente poder repensar, para às vezes a gente, de repente, só não ir pela onda, né, Patrícia? Será que isso realmente é o melhor? Será que é isso que vai garantir a empregabilidade do meu filho no futuro, a felicidade dele também? Tem muita coisa aí para se pensar, né? Com certeza, Léo. E é bom você trazer isso, porque hoje a gente vai falar dessa questão do pensamento crítico. A gente veio num crescente, falamos de criatividade, falamos da flexibilidade cognitiva, esse pensar fora da caixa. E vamos trazer hoje o pensamento crítico. Quando a gente fala de habilidades do futuro, a gente fala exatamente das habilidades que os nossos filhos precisam desenvolver agora e que eles vão precisar na vida escolar deles e que eles vão precisar no mercado de trabalho, né? E isso, sem contar no resto da vida toda, né? Eu gosto de falar que a educação, ela prepara para a vida, não é só para o mercado. Mas é claro que o trabalho é uma parte importante da nossa vida adulta, né? E essas habilidades, esse conceito de habilidades do futuro, como eu falei, vem justamente de um relatório chamado, né, o futuro do trabalho, do Fórum Econômico Mundial. E aí, a hora que a gente pensa mundo VUCA, mudança de era, geração alfa, habilidades do futuro, a gente percebe realmente que confronta um pouco a forma como a gente vem pensando. Não é só a nossa geração, não, Léo. São décadas, são séculos que a gente vem com essa coisa de o pai manda, o filho obedece, o professor fala, o aluno faz. Só que no mercado de trabalho não vai ser assim. Não é o chefe manda e o funcionário faz. Na verdade, a gente vai precisar de pessoas que tenham este pensamento crítico. E uma educação tradicional, e quando eu falo de educação tradicional, gente, eu não estou só falando da sala de aula, da escola, não. Né? Como você falou, tem vindo essa militarização das escolas. Eu, como educadora, como psicóloga, como pessoa, eu tenho que dizer que eu respeito a opção de cada um. Mas a questão é, quando a gente faz essas opções, a gente faz com consciência? Ou a gente faz porque a gente está seguindo a boiada? Entende? Então, se você faz com consciência, de acordo com os seus valores, legal. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, né? O que é essa educação tradicional? Seja na escola, seja em casa, né? A nossa educação como pais, como mães, o que é que a gente faz? A gente não só não educa para o desenvolvimento das habilidades do futuro, como muitas vezes a gente impede que as crianças desenvolvam isso. Por exemplo, tá? Com relação ao pensamento crítico. Muitas pessoas acham que pensamento crítico está ligado ao raciocínio lógico, à inteligência, ou seja, ou meu filho tem ou meu filho não tem. Só que não é bem por aí. Apesar do pensamento crítico e inteligência estarem sim relacionados, eles não são sinônimos. A inteligência, ela é um potencial biopsicológico, ou seja, ela é do ser humano, ele nasce com ele, né? Tem uma teoria que no outro programa eu vou falar para vocês que a gente tem 9 inteligências, tá? E ela é um conjunto dessas habilidades cognitivas. Já o pensamento crítico vai ser o quê? Vai ser a nossa disposição, a nossa capacidade para usar essas habilidades cognitivas da inteligência para analisar situações, para tomar decisões, para agir. E, claro, tudo isso em consonância com os valores de cada um. Então, o pensamento crítico, ele é uma habilidade fundamental quando a gente pensa na formação de cidadãos mais conscientes, porque ele vai fazer com que a gente tome decisões pensadas, equilibradas, analisadas e assertivas. A gente pode dizer que quem desenvolve essa habilidade, pensamento crítico, é uma pessoa mais sábia, mais autônoma, né? O Paulo Freire fala muito sobre o exercício da reflexão como um caminho para a gente desenvolver
este pensamento crítico reflexivo. Ou seja, a gente sair daquele estado alienado e se tornar consciente, se tornar dono da própria vida e poder transformar a própria realidade. Que eu acho que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Esse poder de agir para transformar, é isso que a gente tem feito aqui, né? Agir juntos para transformar a realidade, não só nossa, como do mundo. E a gente faz isso por causa do pensamento crítico. Outra coisa essencial é que o pensamento crítico, ao invés de ele reforçar preconceitos, modelos mentais e crenças limitantes que já não servem mais, ao contrário, ele permite que a gente, ao invés de seguir a boiada, como eu falei, a gente comece a pensar, analisar, perceber os nossos valores e agir de acordo com eles. E também vai permitir que a gente fique mais receptivo, mais flexível, sendo capaz de entender as diferenças entre a minha perspectiva e o que o outro fala. Então, vai facilitar também o quê? A empatia e a compaixão. E aí, Léo, tem uma coisa sensacional quando a gente pensa na educação dos nossos filhos. Estimular o pensamento crítico faz com que eles se tornem pessoas proativas, capazes de enxergar novas e diferentes soluções para os problemas, favorecendo a inovação. E não devia ser esse o nosso objetivo ao educar? E aí vem aquela pergunta de sempre, Patrícia, mas como eu faço isso? Né? Eu gosto de trazer essas reflexões, mas eu gosto também de trazer uma parte prática para vocês. Então, primeiro, sobretudo falando de crianças pequenas, até 7, 8, 9 anos, a gente tem que entender que tem habilidades de base, digamos, para a gente poder estimular o pensamento crítico, como se fosse o alicerce de uma casa, sabe? Então, primeiro, a gente tem que ajudar as crianças e estimular a desenvolver o foco, a concentração, a análise, a curiosidade, porque essas habilidades vão ser desenvolvidas ao longo dessa primeira infância e vão facilitar o desenvolvimento do pensamento crítico. E aí eu vou trazer, então, hoje 3 dicas para você começar, Léo, você e quem está aí me ouvindo, a estimular o pensamento da criança agora com coisas simples. Combinado? Então, primeiro, aprecie o inconformismo. As crianças, elas são naturalmente inconformadas. É um pouco daquilo que a gente começou, né? Tudo na mais perfeita desordem. Para que tem que estar tudo ordenadinho? Eu sei que isso confronta um pouco, mas é ótimo que elas sejam inconformadas. Vamos mudar aquela ideia de que elas são teimosas ou desobedientes, porque, Léo, só transforma a realidade, só muda o mundo quem questiona. Claro, talvez as nossas crianças precisem ceder, precisem se submeter em diversos momentos às nossas ordens, aos nossos comandos, como na vida a gente também precisa se submeter a várias coisas. Mas olha, vamos procurar criar filhos inconformados, para que eles possam, né, analisar criticamente cada situação e saber quando questionar e quando ceder. Segunda dica de hoje, estimule a proatividade. Deixa suas crianças fazerem as coisas, gente. Deixa ela ajudar em casa. Né? Não fica só pedindo, mandando. O mercado de trabalho, na vida, eles não vão precisar de alguém que mande para eles obedecerem. Ao contrário, o mercado vai pedir pessoas que pensem por si próprias. Então, pergunta, como você pode me fazer? Como você pode fazer para me ajudar aqui a arrumar a sala? Como a gente pode manter o seu quarto mais organizado? Né? Deixa a criança trazer a resposta e começar essa proatividade dela. E, por fim, terceira dica, né? Vamos formar novas conexões. Essa habilidade cognitiva que é desenvolvida durante a primeira infância, né? Como a gente vem falando. Então, vamos buscar criar ao máximo situações intencionais para estimular a sua criança. Né? Esqueça aquele tanto de tarefa, né? Hora de judô, de natação, balé, inglês, francês. Olha, gente, infância não é época de criar currículo. É época de criar um repertório. Porque este repertório vai funcionar como um repositório cerebral para lá na frente a sua criança buscar informações para poder tomar uma decisão. Bom, Léo, essas são algumas habilidades, algumas dicas que eu trouxe, né, que vão ser a base do pensamento crítico, que só vai se formar completamente na vida adulta mesmo. Né? Então, se você quer que seu filho chegue lá na faculdade, né, lá no mercado de trabalho, ou que ele pense criticamente para escolher um esposo, uma esposa, que ele pense criticamente para tomar as decisões da vida dele, a gente precisa de começar isso desde pequeno. É muito extenso o tema, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas a gente não tem tanto tempo assim. Mas já vou deixar uma dica a mais,
né? Quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre as habilidades do futuro, é só embarcar na nossa jornada para pais e mães fora da caixa, que a gente vai abrir uma nova turma agora no final de outubro, e também seguir a gente nas nossas redes e, claro, toda quinta-feira tá aqui ouvindo a gente. Patrícia, fala rapidinho sobre essa jornada, como é que ela funciona? Falo. Léo, a gente percebeu que uma das formas da gente mudar o mundo, né? Aliás, a forma de mudar o mundo é a educação, mas para isso ela precisa começar em casa. Não adianta a gente só jogar para a escola. Então a gente criou, nós da Sempre Disruptiva, né, uma jornada. A gente não vai chamar de curso porque nós somos uma educação disruptiva, mas é uma jornada mesmo para pais e mães, para entender um pouco mais sobre as habilidades do futuro, saber como usar o dia a dia, situações do dia a dia, porque a vida de pai e mãe já é sobrecarregada, né? Um monte de coisa para a gente fazer, né? Então a gente usa situações do dia a dia, a rotina, tarefas domésticas, aqueles momentos de frustração das crianças, para poder desenvolver essas habilidades, né? Então é um curso que a gente fez, ele é totalmente online, tem mentorias semanais, então a gente faz encontros para debater isso. E agora, no final de outubro, a gente já está lançando a segunda turma. Que bacana. Sair, se avisa para a gente poder já se inscrever por aqui. Com certeza. Tá bom? Patrícia, obrigado demais. Ficou faltando Obrigada. só deixar os seus contatos, né? Sim. Então, vamos lá. Eu já ia me esquecendo Tem o aqui. site Parte da importante. escola, www.escolasempre.com.br. Agora também já está aberta na QI 9 do Lago Norte, quem quiser visitar uma escola sem sala de aula, completamente disruptiva. Temos as nossas redes, @escolasempre e @sempre-disruptiva, e as minhas redes pessoais, @PatriciaCPAlmeida. Estamos no Instagram e também no Facebook. Ok, Patrícia, obrigado demais e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre, ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Sorria na Capital, com a equipe Moretti Odontologia. Marcelo Moretti com um T só para ninguém poder confundir. Marcelo, seja bem-vindo, doutor Marcelo Moretti, dentista. Como é que você está, Marcelo? Tudo bem, Leonardo? Prazer imenso participar com você desse projeto. Quando eu fiquei sabendo, eu já embarquei de cara, né, porque é um projeto muito interessante. Eu acho que uma corrente do bem, onde a gente pode trazer, né, cada um com a sua contribuição, muitas informações interessantes que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Muito bom estar com você Verdade. nesse projeto aí, Leonardo. Olha, para a gente é um privilégio pela qualidade do trabalho de vocês e pelas pessoas que vocês são. A gente tem tido nessas semanas anteriores, sempre veio a Soraya aqui, que é esposa do Marcelo, e hoje estamos te recebendo aqui, além da sociedade dentro de casa, com as filhas no casamento e tudo mais, tem uma sociedade aí também no consultório. Que bacana que você está com a gente aqui hoje, Marcelo. Eu pedi para que você pudesse falar um pouquinho de você, apresentar o Marcelo, para que as pessoas pudessem te conhecer. Legal. Eu sou Marcelo Moretti, sou endodontista exclusivamente. O que é um endodontista? É um especialista em canal, né, em tratamento de canal de dente.
Essa é a minha paixão, esse é meu dom, né? Eu cuido dessa especialidade junto na clínica, né, que a gente tem junto com a Soraya, e trabalho com isso há 20 anos. Já são mais de 10 mil casos, né? Esses dias eu estava fazendo um backup ali dos meus laudos, meu Deus, mais de 10 mil casos, já é uma longa estrada, né? Já garantiu aí uma curva de aprendizado, uma vivência dentro da especialidade. E quando eu estava passando, né, por esse momento, eu fiquei pensando, cara, como que pode fazer a mesma coisa durante tanto tempo e ainda continuar apaixonado por isso, né? Não vai cansar nunca. Mas aí, fazendo uma reflexão do tempo que eu iniciei para hoje, não tem nada igual mais, né? A tecnologia mudou, o protocolo mudou, então cada caso é um caso novo, é um desafio diferente, e essa é a força motriz, né? Que me toca para frente, que me faz levantar todo dia e ir à luta. É isso aí, Leonardo. Muito bom, 10 mil é muita gente, é muita boca, é muito cliente. Que bacana, Marcelo, muito bom. Vocês têm uma história muito bacana aqui em Brasília. Marcelo, você preparou alguma coisa para a gente hoje, não foi? Alguma dica? Sim. Hoje eu quero falar para vocês de novas tecnologias na odontologia, né? Como que as novas tecnologias elas impactaram a rotina clínica, os benefícios tanto para os clientes, os pacientes, quanto para os dentistas. Esse é o nosso tema de hoje. Eu estou muito animado, tem muita coisa interessante para a gente conversar. Acho que daria para a gente conversar uns 3 dias seguidos sobre isso, mas vamos fazer esse período de tempo que a gente tem de uma maneira bem produtiva e bem interessante, espero. Contigo, Marcelão, você que mandei agora. Joia, hoje, uma das grandes novidades na área odontológica é a possibilidade a tecnologia trouxe uma possibilidade de diagnóstico precoce, né? Então, isso é muito interessante em saúde. Toda vez que você consegue diagnosticar um problema precocemente, fica mais fácil tratá-lo e o resultado com uma eficiência e uma eficácia melhor, né? Vou dar um exemplo. O que é possível hoje. Com uma câmera microscópica, onde você pode aumentar de 25 a 60 vezes a superfície que você está examinando, você consegue diagnosticar de uma maneira muito mais precoce, né, do que sem o uso dessa tecnologia, problemas que estão se instalando. Então, com essa tecnologia, você consegue ver tanto superfície de dente, superfície de mucosa, gengiva, língua, enfim, a textura, até a própria textura, você consegue ver uma riqueza de detalhes que mesmo com lupa, outros exames que a gente tinha na odontologia, não é possível. E isso revolucionou, né, o diagnóstico em odontologia, e com isso, eu falo muito para os pacientes, a população, a gente vai viver mais, né? É uma realidade. Esse tempo atrás, eu estava numa live com um senhor de 85 anos, uma pessoa que eu admiro muito, professor da UFMG, e ele está em plena atividade, com 85 anos, né? Seus alunos dando aula. Então, é uma realidade, as pessoas vão viver mais e elas precisam chegar nessa idade com dente, né? Por quê? Porque a saúde começa pela boca. Não é só uma questão estética, mas uma questão principalmente fisiológica. Uma boa mastigação garante o quê? Uma boa digestão. Uma boa digestão garante uma boa absorção de nutrientes. E aí eu nem preciso entrar na medicina ortomolecular, magnésio, vitaminas, enfim, selênio, né? Então, a gente precisa chegar nessa idade com dentes. E quando eu vejo uma tecnologia dessa no nosso uso clínico hoje, eu fico muito animado. Por quê? Porque dá esperança da gente realmente conseguir mudar, né, esse paradigma antigo que a gente tinha para uma abordagem
muito mais conservadora, numa visão de futuro onde cada milímetro de dente que a gente economiza hoje é uma garantia maior que lá na frente a gente chegue como esse senhor de 85 anos, com uma vida ativa, né, numa condição completamente diferente do que as gerações passadas, né, tiveram. Isso é muito legal nessa tecnologia. Muito bom, muito bom. Eu tenho tanta coisa realmente que você falou, né? Dá para a gente falar uns 3 dias aqui seguidos. Sempre que a Soraya vem, também ela traz algumas novidades muito interessantes, muito bacana isso que você trouxe. Esse senhor, ele é dentista também, o Marcelo? Essa pessoa que fez a live com você? Sim, é professor da UFMG, 85 anos ativo dentro de sala de aula, que bacana, que barato. Fantástico, né? Fantástico. A gente vai Marcelo, chegar lá. Vamos chegar lá, e vamos chegar lá com todos os dentes, né, Marcelo? Se depender de mim, pode crer. Marcelo, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a clínica de vocês, conhecerem um pouco mais do Dr. Marcelo Moretti, como é que as pessoas fazem? Olha só, @Moretti Odontologia. Segue a gente lá no Instagram, tem muito da clínica lá, a gente prepara o material com muito carinho, tem todos os profissionais que estão conosco, a gente tem uma equipe clínica junta, nós estamos juntos há mais de 10 anos, então tem a descrição de cada um, a foto de cada um, tem um pouco dos trabalhos que a gente executa aqui, enfim, tem muito conteúdo interessante no nosso Instagram. E tem também o site, né, no www.morettiodontologia.com.br. Acho que está de bom tamanho aí. Excelente. Marcelo, obrigado demais, ótimo dia para você e até a próxima. Até a próxima, com um gostinho de quero mais. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as 3 formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Professora Dulce Cristina, pela primeira vez aqui no programa Edu na Rádio. Olha o que essa moça tem feito junto com a equipe dela aí no entorno de Brasília. Não é brincadeira. Dulce, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito bom mesmo. Vamos falar hoje sobre um assunto muito essencial na vida de qualquer pessoa. Eu estou bem, a minha equipe também está bem, graças a Deus. E a gente vem trabalhando com a educação há um bom tempo, né? Então, fazer a diferença na vida dos estudantes é essencial. Que bacana. Olha, Dulce, é tão gostoso ouvir isso da boca de um professor, né? Fazer a diferença na vida de um estudante. É quando a profissão extrapola o bater o ponto, o olerite, e vai realmente para o sentimento, para o amor, e a pessoa entende que tem nas mãos ali uma missão. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho de você, apresentar essa Dulce, a primeira vez que você está vindo aqui. Deixa a gente te conhecer um pouquinho, Dulce.
Então, legal, muito bom. Vamos lá. Sabe aquela profissão que você sabe que a vida toda você nasceu para aquilo? Pois é, desde que o mundo é mundo, eu sei que eu vou ser professora. Mas a gente enfrenta, né, ao longo da vida, diversas dificuldades. E comigo não foi diferente. Eu sempre falo que todas as pessoas têm uma história de vida e precisam se utilizar dos desafios, das dificuldades para superar e para tornar aquilo que quer, né? Então, eu venho do interior de Minas Gerais, uma família totalmente desestruturada. A minha mãe, falando rapidamente, né, da minha história, ela foi morta por violência doméstica. Então, assim, eu tenho uma história de vida super triste. Eu enfrentei quase 5 anos de depressão devido à morte da minha mãe. Eu trabalhei a vida toda num canavial, em serviço ruim, inclusive em forno, né, fazendo carvão. E hoje eu me considero uma vencedora. Por quê? Porque o meu foco sempre foi a educação. A minha mãe, ela não era alfabetizada, mas ela fez de tudo para que nós, eu e a minha irmã, nós pudéssemos nos formar, nós tivéssemos uma educação de qualidade. Então, hoje, eu me sinto uma vitoriosa porque eu consegui, sabe? Concluir os meus estudos e fazer a diferença na vida dos meus estudantes hoje. Porque, assim, como toda profissão, a gente precisa focar no que é realmente interessante, ou seja, fazer por amor e não por dinheiro, né? Porque ser professor não é fácil, é uma profissão extremamente difícil, porque você trabalha muito mais em casa do que no colégio. E olha que no colégio tem muito serviço, mas quando você faz com amor, você tem um poder tão grande nas suas mãos, porque você lida com o público mais vulnerável possível, que é aquele que está em transição. É aquele adolescente que está cheio de hormônios, de dificuldades, de dúvidas, e você precisa ali orientar. É muito mais do que educar, né? Com a língua portuguesa, com a fala correta, é muito mais do que isso. É uma orientação para a vida. Então, assim como a minha mãe me deu a oportunidade de estudar, apesar de todas as dificuldades que ela tem, hoje eu me sinto vitoriosa por dar essa oportunidade para os estudantes também, motivando, falando com eles, olha, vocês são capazes. Porque se vocês pararem para analisar a história dos líderes, né, das pessoas que hoje se tornam ícones na vida de vocês, todos eles têm uma história. E qual é a diferença deles para vocês? Nenhuma, né? Se todo mundo consegue ir lá e fazer a diferença, então você consegue também. E mostrar para eles que eles são capazes. Muitas vezes a gente tem aquela impressão assim, nossa, porque eu estou numa periferia, eu não consigo entrar numa universidade federal. Por que não? Qual a diferença entre o pessoal que tem lá no DF e os que tem aqui? Se a educação é a mesma, tecnologia junta, os professores são tão qualificados quanto. A diferença é você acreditar no seu potencial. É você confiar em si mesmo, porque ninguém fará isso por você. E todos os dias eu tento colocar isso na cabeça dos meus estudantes. E tem dado muito certo. Estudantes que às vezes nunca fizeram uma redação na vida, aí chega ao final da 3ª série, eles conseguem tirar 940, e a gente tem como comprovar isso. 900, 920, eles ficam maravilhados. Por quê? Porque acreditaram no potencial deles, né? Então, essa é o nosso diferencial de como professor. É o que nós podemos fazer na vida do estudante. E como que nós podemos usar a nossa experiência ruim, as nossas tragédias passadas, aquela loucura todinha. Porque muitas pessoas, elas são assim. Aconteceu alguma coisa ruim, aí aquilo trava a pessoa. Ela fica remoendo aquilo. E isso não faz bem para ela, porque ela não tem a oportunidade de fazer do verbo querer, né? Agora entrando no aspecto da gramática, como verbo de ação. Né? Então, assim, eu defendo muito a educação. Eu já peguei estudantes analfabetos, funcionais, no 8º ano, e eles tiraram 920, 940 na redação e nós choramos juntos. É a coisa mais incrível do mundo. Então, hoje eu venho aqui com o maior prazer do mundo de dizer, vocês são capazes, não desistam não. Dulce, me explica aqui, isso é pontuação do Enem. Importante só a gente deixar claro aqui para os ouvintes, para quem está assistindo, a Dulce é professora no entorno de Brasília, na cidade de Águas Lindas, ou seja, considerado periferia, e é muito bacana você falar, né, a gente pode também. Essa pontuação que você está trazendo é pontuação do Enem.
O Enem, exatamente. Porque, na verdade, o Enem, ele existe para colocar todos dentro de uma universidade, né? Tirando ali, devido ao TRI, toda a maioria das diferenças. Então, para meio que equilibrar. É claro que se você pegar aí, por exemplo, uma escola particular de uma escola pública, há uma diferença muito grande, né? Mas o TRI vem para equilibrar isso. E essa pontuação no Enem é muito alta. Fora que aí o Enem, ele vai te dar a possibilidade de entrar por 4 critérios dentro das universidades ou faculdades, né? E isso também ajuda muito o estudante, porque hoje você tem de ter acesso à educação para se tornar um cidadão, no mínimo, respeitável. Por quê? Porque eles exigem um diploma, um certificado constantemente. Você tem que comprovar que você está qualificado. Então, é preciso dar oportunidade para todo mundo comprovar essa qualificação diante do mercado de trabalho, que hoje é um problema seríssimo, né? Nós temos vagas de emprego, e isso é noticiado constantemente, mas não temos profissionais qualificados. Por quê? Porque a baixa oportunidade aí impede que pessoas com grande potencial sejam pouco desenvolvidas. Esses profissionais não sejam desenvolvidos. Às vezes por falta de oportunidade, às vezes por motivação de um professor, né? Às vezes por negligência, e aí nós temos o professor tem essa ferramenta na mão, pelo menos motivar e dar condições desse participante chegar lá e fazer e competir de igual para igual com os outros. Não é porque está na periferia que não tem essa oportunidade, tem de ter sim, e eles têm de acreditar nisso. Muito bom. Dulce, tudo que você está trazendo aqui está longe de ser só teoria. A história da tua vida, conta o contrário, até uma surpresa para mim, eu não sabia. Deixa só de falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai te convidar para você voltar aqui, nosso tempo vai acabar, eu sei, não tem problema, a gente vai te trazer aqui mais vezes. Você disse que você perdeu a sua mãe por violência doméstica, e você tem ressaltado a importância dela no processo educacional seu. Quando você perdeu a sua mãe, você estava com qual idade? Eu estava com 19 anos. E assim, para mim foi um baque muito grande, eu nem posso falar que eu fico emocionada, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi o meu forte. Assim, nós estamos vivas porque a violência era direcionada a ela nos defendia, né? Então, eu saber que hoje eu sou a mulher que eu sou e eu tenho a oportunidade que eu tenho, é tudo graças a ela, porque ela fez de tudo, assim, a parte dos problemas que a minha mãe teve em casa foi porque ela queria manter a gente na escola. E o meu pai, não, ele dizia, não, elas não precisam ir para a escola, elas podem ficar na roça e me ajudar, depois arrumam um casamento e tal. E ela disse, não, eu não estudei, mas meus filhos estudarão. Então, assim, hoje eu sou porque a minha mãe me permitiu ser, sabe? E eu tenho um orgulho muito grande de ser filha dela e lamento muito o que tenha acontecido com ela. Às vezes até a gente se culpa, né? Por que a gente não pode impedir, enfim. Mas as leis brasileiras, elas não estão a nosso favor, infelizmente. A mulher, ela é muito marginalizada, ela é muito frágil diante de uma situação, porque ele tinha medida de restrição. Mas quem é que vai falar, você não pode encostar? Sim, mas você também não pode bater, e ele batia, né? Então, não é uma medida protetiva que vai impedir alguém de fazer alguma coisa contra uma mulher que ficou com ele 22 anos da vida dela. Me diz aqui uma coisa, a gente vai ter que conversar muito aqui, Dulce, vai ter que vir direto aqui. Depois eu vou te fazer um convite, se você quiser vir toda semana, eu queria que você viesse. Nosso tempo acabou aqui, não tem problema. É que estoura só um pouquinho hoje, tá? Como é que foi essa virada? Como é que uma mulher que dentro de casa, uma criança, uma menina, que vivenciou a violência em especial com alguém tão importante como a mãe, e vê a mulher numa posição tão marginalizada, e de repente vira o jogo, e vem e entra numa sala de aula e tem um discurso para poder mudar a vida desses estudantes, de pessoas que estão numa posição marginalizada também, inclusive das meninas. Como é que essa virada, como é que as pessoas que estão em casa ouvindo ou assistindo, elas podem ter essa virada de vida? Como é que você fez? Então, eu acredito que você tem que ter uma ligação muito grande com as pessoas que fazem a diferença na sua vida. Porque muitas pessoas, elas valorizam muito mais alguém que elas conheceram agora, recentemente, do que as próprias pessoas que estão lá dentro, né? E assim, a minha ligação com a minha mãe era muito forte, porque eu via o sofrimento dela. Então, quando ela dizia, minha filha, estude,
porque eu não tive a oportunidade de estudar, e todos os dias ela falava isso, que o sonho da vida dela era saber ler e escrever, porque ela era humilhada, né? Não conseguia pegar um ônibus sozinho, mas depois ela conseguiu. Com 40 anos ela conseguiu ser alfabetizada, ela já aprendeu a escrever o nome dela, e ela morreu com 45. Então, ela passou, ela realizou o sonho dela. Mas eu sempre via, minha filha estuda. Então, o meu foco era estudar, estudar, estudar. E tanto é que eu terminei o ensino médio e saí com a cara e com a coragem de Minas Gerais, que é um interior, assim, que não tem nada, nenhuma estrutura. São 2.500 habitantes só, para vir para o DF. Então, aqui eu fiquei 9 anos na casa de uma senhora, trabalhando como empregada doméstica, para conseguir pagar os meus estudos, né? Então, 9 anos. 9 anos. Na verdade, eu trabalhei 11 anos como empregada doméstica, porque lá em Minas eu já trabalhava, e aqui eu trabalhava. E era assim, foi a fase mais difícil da minha vida, porque tirando o dinheiro da minha faculdade, o aluguel e a energia, sobrava R$17,90 para mim, do meu salário. Então, basicamente, nem tinha como comer. Eu comia mesmo no que tinha lá né, do lugar onde eu trabalhava. Então, eu trabalhava, comia lá e pronto, acabou. Em casa não tinha nada. E assim, eu sempre focava na minha mãe. Eu preciso estudar, eu preciso fazer a diferença, eu quero ser professora e eu vou mudar a realidade das pessoas. E quanto mais eu lia, eu pegava livros, eu via assim os olhinhos da minha mãe quando ela aprendeu a ler, e ela amava ler, ela amava escrever, eu falava, nossa, eu também quero. E eu lia bastante, inclusive eu tenho um acervo hoje de quase 3.000 títulos, né, de livros maravilhosos, porque eu pego isso da trajetória da minha mãe, sabe? E assim, para mim foi a mulher que me inspirou mesmo. Então, com base nos conselhos dela, nos incentivos, no sofrimento que eu via, ela sempre falava, olha, minha filha, se eu fosse alfabetizada, se eu tivesse os meus estudos, eu não precisava me submeter ao que eu submeto aqui dentro, né, de casa. Eu podia conseguir um emprego para sustentar vocês, eu não precisaria me humilhar dessa forma. Então, eu sempre ficava com isso na cabeça, para conseguir dar a volta por cima. Muito bom. Dulce, infelizmente, nosso tempo acabou. Você vai voltar aqui, por favor. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem conhecer um pouco mais da tua história de superação, como é que elas fazem? Tem algum canal, alguma rede social que elas possam falar contigo? Então, eu estou numa maratona de concurso agora, né? Eu desejo muito entrar no serviço público, então eu estou sem Instagram, estou sem Facebook. Meu canal de comunicação é pelo WhatsApp, mas eu mexo muito pouco mesmo, porque você sabe que o WhatsApp é um ladrão de tempo, né? Mas o número é 9913-2727, bem facinho. E aí, se eu puder ajudar alguém, com certeza vai ser um prazer. Muito bacana. Então, só repetindo, ó, é 61 para você. É porque a gente tem alguns entrevistados aqui que não são de Brasília, viu? Ei, Dulce. Então é 61. Você pode repetir, por gentileza? 61-9913-2727. Muito bom. Dulce, obrigado demais. Excelente dia e até breve. Tchau, muito obrigada pela oportunidade. Adorei estar aqui com você um pouquinho. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Tem um homem lá do Paraguai, de Assunção, querendo mexer na tua cozinha. Marcelo Filippini, chefe Marcelo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Léo. Você? Prazer estar de novo aqui compartilhando com a tua audiência. Muito bacana. Por aqui tudo bem. Brasília, na verdade, o Brasil todo tá um calor danado essa semana, alguns lugares chovendo, mas a gente tá sofrendo um pouco do calor aqui ainda, cara. Fora isso, tá tudo bem, graças a Deus. Aqui não estamos muito diferente, não. Tá fazendo muito calor de dia, estamos chegando a 43, 44 graus, e à noite ela cai a 21, 22 graus. Mas tá difícil, sem ar-condicionado. Não tá dando, não. Dá para fritar ovo na rua. Como bom chefe, se eu tivesse do teu lado, eu experimentava dessa aí. E aqui a gente, como a gente falou em um outro bate-papo nosso, felizmente a gente não tem um tererê aqui, não tem como hábito aqui no Centro-Oeste, então estou sentindo uma falta de um tererê para poder matar minha sede aqui, viu, cara? Tá seco e quente, tá terrível. Quando eu for para Brasília e abrir as fronteiras, pode ter certeza que eu te levo, Léo. Então vamos cobrar com certeza. Marcelão, hoje você vai trazer um prato indiano, cara. Ele estava falando aqui fora do ar, né? Brochete de frango tandoori, é isso mesmo, né? Isso, é um prato, bom, é um prato fácil de fazer, rápido
O que ele tem é como toda comida da Índia, que é bem temperada, né? Com sabores bem intensos. E vamos lá. Te mando já a receita, tá certo? Manda bala. Leva o que, Marcelão, para o pessoal poder separar em casa? Isso, bom. Primeiro você tem que ter um peito de frango, né? Um peito de frango, alho, mais ou menos uma cabeça. Bom, é muito, né? Pode usar 2, 3 dentes de alho, depende do gosto. Se gosta de muito alho, com 2 dentes tá bom. Se não gosta de muito alho, com um dente tá valendo. Um dente grande, tá? Não tem que ser um dente pequeno. Depois cebola, meia unidade de cebola branca, gengibre, uma colher, você pega meio gengibre, dá uma ralada nele, iogurte natural, 2 colheres de sopa, sementes de anis estrelado, que aí tem que dar uma processada nela, ou se estiver em pó, melhor. Aí mistura ele direto. Cúrcuma, uma colherzinha de café, páprica também, uma colherzinha de café, cominho, uma colherzinha de café, coentro picado, uma colherzinha de café. Depois usamos os palitos para fazer o brochete, né? E vamos cozinhar com uma manteiga derretida que se chama ghee, que se dá tempo eu ensino como fazer, tá? Que é só manteiga, você pega a manteiga, derrete ela, tira a espuma e coa e ela já está pronta para usar. Eles chamam de ghee. É uma manteiga que ao cozinhar, ao derreter e deixar um bom tempo, todas as impurezas da manteiga vai para baixo. Então eles usam sem problema. Porque tem que ter em conta que tudo que é derivado de animal, de vaca, né? Os hindus não consomem nem a carne, nem o leite. Só o ghee, que ele é purificado. Ok. É interessante isso, para eles é um animal santo, né? Isso. Na Índia, por exemplo, eles não podem nem sequer encostar no animal desse, né? A vaca anda normalmente na rua como se fosse uma pessoa, né? Tá proibido o maltrato, tá proibido tudo, né? Então eles não consomem nada desse animal, nada, e é considerado também um pecado grave, maltrato, né, a vaca, né? Então você pode ver que a comida hindu mesmo é só frango, só com carne branca e carne vermelha. Eles consomem muito cabra, ovelha, né, carneiro. Então vamos com essa receita que é o brochete. E eu aclaro da manteiga, né, que é o ghee, porque eles também não usam a manteiga normal. Eles fazem esse processo aí para purificar a manteiga. Quanto mais tempo você derreter ela, mais gostosa ela fica, porque ela fica com uma cor mais escura e fica com gosto de nozes, entendeu? É muito bom mesmo. Então vamos lá? Manda bala, Marcelão. Então tá, primeiro que a gente faz é cortar o nosso peito de frango em cubos de mais ou menos uns 3 centímetros, né? A gente corta os cubinhos em cubos e separa. Depois o que eu vou fazer? Eu vou ralar o alho, eu vou ralar a cebola, eu vou ralar o gengibre, vou misturar com as 2 colheres de iogurte, né? Com todos esses temperos, o anis estrelado moído, o cúrcuma, a páprica, o cominho, o cilantro picado, e vou deixar esse frango macerar toda essa mistura aí pelo menos 1 hora. Depois de 1 hora, o que eu vou fazer? Eu vou armar os meus palitinhos de brochete, eu coloco de 3 ou 4 em cada um. E como que eu vou cozinhar ele? Numa placa ou na frigideira com a manteiga, com o ghee. Dos 2 lados até ela tá bem dourada, e aí nós temos o nosso frango tandoori. É bem rápido, gostoso, tem um sabor, essas espécies aí que eu mencionei, dão um sabor único. Então você pode acompanhar isso com uma saladinha, especial para esse calor
nosso aqui, porque o iogurte é muito mais suave do que um creme de leite, entendeu? É bem mais para aguentar esse calor, né? Uma refeição mais leve. É ótimo essa receita que eu acabei de passar para vocês. Maravilha. Come com o quê, Marcelo? O ideal, bom, eles geralmente comem com pão chapati, né? Que é um pão que é só água e farinha, e tem 2 tipos de farinha de trigo e farinha integral. Mais ou menos uns 70% de trigo e um 30% de integral. Água, aí eles esticam ela, fazem ela redonda e cozinham antes eles cozinhavam em pedra quente, né? Agora eles usam uma frigideira ou uma chapa, né? Na chapa mesmo. Então, a receita original eles acompanham com isso. Depois eles têm outros produtos que eles usam bastante. Uns cremes especiais bem picantes que eles colocam esse frango misturado no pão e consomem desse jeito. Agora, o conselho que eu dou para o pessoal aí no Brasil, aí no Centro-Oeste, é consumir com uma salada verde, com rúcula, com alface, um pouco de tomate, um pouco de pepino, temperado com um toque de limão, sal e azeite de oliva. Show de bola para um almoço rápido e bastante saudável. Maldade, nem almocei, eu já estou aqui babando. Muito show de bola. Marcelo, para as pessoas terem acesso ao chefe Marcelo, quem sabe pegar até outras receitas, terem acesso a outras dicas, como é que elas fazem? É só acessar no Instagram, né? Filipine Diaro M, arroba, né? Filipine Diaro M, ou através do meu nome completo, Marcelo Filipine Diaro, né? Aro com H, e aí vão poder acessar, podem entrar pelo Messenger, quem quiser perguntar alguma coisa, estamos aí disponível para ajudar, levar algumas dicas de gastronomia internacional, esse Brasil inteiro aí. Muito bom. Marcelo, obrigado demais. Um abraço para todo o povo paraguaio e até semana que vem. Até mais, Léo. Boa jornada para vocês aí. E aguentar esse calor. Não esqueça do tereré. Eu levo a próxima, hein? Valeu, meu irmão. Valeu. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.